Vamos começar esse vídeo falando um pouquinho do nosso querido FUST. Olha, quase todo mundo aqui no canal nunca tinha ouvido falar no FUST. O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Pois bem, o FUST deve ter em conta em torno aí de 35 bilhões de reais. Esse número foi divulgado pelo presidente da Anatel em 2022, 35 bilhões de reais, início de 2022, declaração do presidente da Anatel. Muito bem, de acordo com o que saiu de notícias recentes do Senado, o que é que a gente tem aí de informação do Senado Federal? Tem um assunto sendo discutido na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Na verdade, trata-se de um projeto de lei complementar 77/2022, que proíbe o contingenciamento dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST. O próximo passo é a análise pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática. O projeto de autoria da senadora Daniela Ribeiro, da Paraíba, prevê que não serão objeto de limitação as receitas destinadas à execução de programas, projetos, planos, atividades, iniciativas e ações aprovadas pelo Conselho Gestor do FUST. Como justificativa, a parlamentar lembra que a lei do FUST foi aprimorada nos últimos anos para permitir o uso em conectividade, assim como proibir o desvio para outras áreas que não correspondem à sua finalidade original, que é a de universalização do serviço de telecom. Esses avanços não podem ser ameaçados por eventuais contingenciamentos de recursos destinados aos programas e projetos aprovados pelo Conselho Gestor do Fundo. O texto prevê que a limitação de recursos só fica permitida em caso de frustração na arrecadação das receitas correspondentes. A matéria foi relatada pelo senador Eduardo Gomes, de Tocantins, com parecer favorável. Ele usou a regra já em vigor para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, como referência a ser seguida também pelo FUST. Compreendo que, da mesma forma que a execução dos gastos primários em ciência e tecnologia, a ampliação da infraestrutura nacional de telecom tem efeito positivo sobre a inclusão digital, sobre o crescimento econômico futuro e destarte sobre a sustentabilidade do próprio ajuste fiscal, que ampara o apoio da CAI à presente proposição em exame. Então tá aí, recursos dos fundos setoriais de telecomunicações, recursos que somam desde o início da privatização 231 bilhões de reais. Este assunto também deveria ser abordado pelos senadores. O que foi feito desses 231 bilhões de reais arrecadados pelos fundos setoriais de telecom? Se existe dinheiro em saldo, que deveria existir, né? Deveria existir dinheiro com saldo nas contas. E como fazer o uso desses recursos para universalização do serviço de telecomunicações. Se esse dinheiro foi utilizado, ele foi utilizado de forma indevida, então é preciso fazer responsabilização de quem o utilizou, né? Então, eu acho que esse é um assunto que o Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, que preside o Senado Federal, deveria trazer esse assunto a público com boas explicações. Transparência é bom, viu? Transparência é bom. O Bank of America espera que o Federal Reserve realize mais 2 movimentos de altas de juros. Expectativa do Bank of America. Ele espera mais 2 aumentos de juros, cada um no percentual de 0,25%, somando, portanto, mais 0,50% até o fim do ano. São as expectativas do Bank of America. A faixa terminal de expectativa é, portanto, uma variação entre 5,5% a 5,75%. Disse a instituição em nota oficial na quarta-feira, dia 14. Quarta-feira, dia 14 de junho. Então está aí a expectativa do Bank of America, mais 2 movimentos de alta do Federal Reserve, cada um em 0,25%. Olha, a Claro está apostando no agro, na indústria e nas fintechs.
essa expectativa de diversificação da Claro. Descobrir novos segmentos que agreguem valor para além da conectividade. Para uma grande empresa como a Claro, é um dos maiores desafios desse novo ecossistema digital, disse o presidente da empresa, José Félix. Ele avalia que há inúmeras novas oportunidades para empresas. No caso da operadora, é difícil encontrar uma solução que faça sentido. Hoje existem milhares de pequenas possibilidades de negócio, mas uma empresa como a Claro precisa de algo escalável, de algo grande. Segundo ele, são 3 os segmentos que a Claro vê como mais promissores: a agropecuária, a indústria e as fintechs. A Claro chegou a estudar os segmentos de cidades inteligentes e de telemedicina, mas eles não se mostraram muito promissores do ponto de vista das expectativas da empresa. No primeiro caso, das cidades inteligentes, há uma grande dificuldade de interlocução com os administradores públicos, e no caso da saúde, há uma grande segmentação no setor, o que torna mais complexa a oferta de novos serviços. Então tá aí, a Claro pensando no futuro, o futuro passa por diversificação. Veja que o senhor Rodrigo Abreu falava sobre isso desde 2020, não é? Ele teve uma excelente visão, faltou a ele capacidade de execução, mas ele teve uma excelente visão que ancorou o planejamento estratégico de 2020 a 2022. Lamentavelmente, depois disso, ele botou os pés pelas mãos e aí o cenário ficou nebuloso. É assim que a gente entende atualmente o cenário da Oi. Fiz uma pergunta no vídeo passado. Você acha que a Oi lhe passou a perna? Porque o presidente dizia que a empresa não precisava estar em recuperação judicial. Essa era a declaração do presidente. Ao mesmo tempo, arrumou uma empresa dita independente que se manifestou entregando um laudo dizendo que a Oi tinha fluxo de caixa para pagar todos os seus compromissos por 3 anos. Nada disso aconteceu. O presidente voltou a pedir recuperação judicial após sair, um mês depois pediu recuperação judicial, e o laudo foi um factoide. O laudo não disse lé concret, disse que a empresa tinha 3 anos de condições de pagar as suas despesas e ela não conseguiu pagar em fevereiro do ano seguinte. O laudo saiu no final de agosto de 22, em fevereiro de 23 a empresa já devia 600 milhões de reais. E não honrou o pagamento de 600 milhões de reais. O que é que você acha disso? Você se sentiu enganado? Você se sentiu manipulado pela Oi? Você se sentiu enganado por este laudo, por essas declarações do Rodrigo Abreu? Lembra também que ele dizia que a Vital investiria 30 bilhões de reais para aumentar, para dobrar o número de casas passadas, e que isso ia repercutir, no caso da Oi, em dobrar o seu número de casas conectadas? Lembram desse planejamento estratégico? Onde estão os 30 bilhões de reais investidos? Ficaram no PowerPoint. No PowerPoint ficou bonito. Isso lhe induziu a expectativas? A mim me induziu. Eu acreditei no PowerPoint. Dou a mão à palmatória. Eu acreditei no PowerPoint. Eu acreditei na palavra do Rodrigo Abreu. Mas estou desapontado. E você está desapontado? Você acha que é hora de processar a direção da Oi, de processar essa empresa que fez esse laudo do fluxo de caixa da empresa, da Oi? O que é que você acha? Comenta aqui, porque nós estamos para começar a abordar essa temática de forma prioritária. Se é hora de se fazer uma ação, uma mobilização para reivindicar eventuais prejuízos causados por essa enganação. Não consigo encontrar outra palavra. Você encontra outra? Deixa o like, compartilhe com os amigos e deixe sua opinião. Fique com Deus e até a próxima.